calhar iria começar por dizer que de 1994 para 2023 temos estado a discutir ciclicamente os mesmos problemas. É verdade, quando fazemos uma análise dos primeiros anos do multipartidarismo, uma maior esperança relativamente ao que poderia se assistir no processo vigorava, e por conta disto, se calhar, havia algum maior cuidado no processo. Mas à medida que o nosso processo democrático deveria estar a amadurecer, nós sentimos que continua a prevalecer a máxima de que quem conta nas eleições não é quem vota, mas quem conta os votos. E é preciso nós começarmos a reverter este processo. Nós assistimos o cenário de Rebaue, assistimos o cenário de Chibuto, assistimos o cenário na Zambésia, assistimos o cenário um pouco por todo o país, em Gurue, em Chiure, onde esses ilícitos eleitorais estão a um nível de envolvimento ao mais alto nível, faço a repetição, de entidades e de órgãos eleitorais, de supervisores, de diretor distrital. Como referiu, começam alguns julgamentos e é importante ter em conta que, ao abrigo da lei eleitoral, os processos de ilícito eleitoral devem ser tratados de forma sumária, ou seja, devem ser julgados de forma imediata, até porque eles, o seu prazo expira no decurso de um ano. Mas é importante que os órgãos eleitorais conheçam o seu papel. Existe a questão da sindicância administrativa, que é o papel que os órgãos eleitorais têm de responsabilizar. Falamos da expulsão recentemente de um diretor distrital do STAI, mas é preciso apurar se essa responsabilidade realmente se limita ao nível distrital. Quando nós temos coincidentemente o mesmo cenário a acontecer em Chiure, na província de Cabo Delgado, a acontecer em Rapalli, na província de Nampula, a acontecer em Gurue, na província da Zambésia, será uma estranha coincidência ou uma investigação mais profunda que se oferece fazer? Me parece haver aqui uma espécie de correlação de forças que motiva, portanto, esta sequência de acontecimentos. Há, sem dúvidas, uma correlação de forças e não basta entrarmos em responsabilização administrativa. A responsabilização administrativa é importante. Os órgãos eleitorais têm que ser os primeiros e os mais rápidos, até porque nós temos o acórdão do Conselho Constitucional de anos anteriores que mostra que qualquer ação criminal não dispensa a sindicância e a responsabilização administrativa. Todo este cenário levanta desconfiança para aquilo que pode ser o culminar deste processo de recenseamento e depois também o próprio processo eleitoral? Sim, sempre levantou desconfiança, mas nós como cidadãos temos que permitir que deixe de só levantar desconfiança. Eu vejo muitos cidadãos a dizer, já começaram esses ilícitos, então é melhor não recensear, é melhor não ir às eleições. Mas este discurso que o sistema gosta, quer dizer, quem faz fraude faz para isto, e eu costumo dizer, quando nós olhamos para os exames escolares, se um estudante é encontrado a fazer fraude, nenhum examinador para perguntar, copiaste quantas perguntas? Vamos anular a pergunta 1 a 3. Não. A pessoa é automaticamente desclassificada e automaticamente responsabilizada. Não há uma pergunta que é validada, a fraude é fraude, não interessa o nível. É preciso nós também sairmos disto nas eleições. Nós continuamos com a máxima de houve irregularidades, mas não foram suficientes para invalidar os resultados das eleições. Houve irregularidades, mas não influenciaram o resultado das eleições. É preciso acabarmos com isto. Isto cabe ao cidadão comum. O cidadão que está indignado com todas essas situações, tem que começar a ativar o Ninguém Dorme. Eu ouvia na reportagem anterior, numa das reportagens anteriores, quando, por exemplo, Guilherme Milana dizia que, olha, é preciso que os partidos políticos sejam mais proativos na questão da responsabilização, de iniciação de processos de queixas de ilícitos eleitorais. Qual a relevância, portanto, desse papel, desse pressuposto? Mas é importante, e é aí onde eu quero fazer o contraponto. Os partidos políticos, enquanto aqueles que credenciam fiscais eleitorais, têm um papel primordial. Mas é preciso nós, cidadãos, deixarmos de deixar o processo eleitoral refém
de partidos políticos. O Guilherme Bilane é um especialista, está a ver este ilícito. Este ilícito afeta a vida dele. A Quitéria tem consciência daquele ilícito, afeta a vida dele. Não é o partido político que vai sofrer 5 anos a ser governado por alguém que não escolheu. Não deve, é o cidadão comum. Exatamente. Não então, se deve esperar aqui que sejam os partidos políticos. Não se pode esperar que sejam apenas os partidos políticos. Nós, os cidadãos, temos que sair e temos que revolucionar e temos que resolver esses problemas. Eu costumo dizer, quando falamos da campanha, por exemplo, ninguém dorme, que todos nós temos uma responsabilização ativa de travar esses ilícitos e principalmente na boca da urna, cercar os postos de votação, porque não há nenhuma lei que impede que os cidadãos perfilem a volta dos postos de votação, apenas dentro da Assembleia de Voto. É importante nós começarmos a carregar. Quando nós encontramos essas pessoas que promovem ilícito, vamos carregar e levar essas pessoas para ir responder na esquadra. Vamos levar a esquadra, vamos levar aos outros locais. Todo cidadão tem que se outorgar a responsabilidade de acabar com os desmandos que acontecem no nosso processo eleitoral, porque isto afeta, no fim do dia, o dia a dia de todo cidadão. Sabe que, aliás, o artigo 57, por exemplo, da Lei de Recenseamento Eleitoral, já fala muito bem da produção ilícita de material de recenseamento, que é aquilo que nós vimos acontecer ao nível destas matérias noticiosas. E este é um daqueles ilícitos eleitorais que dá no mínimo 2 a 8 anos de prisão. Então nós temos que começar a responsabilizar e até a ir a esses julgamentos e a perceber até que ponto a Procuradoria, os tribunais, o CERNIC, cada um dos atores está a fazer o seu papel de forma devida, está a garantir um peso, uma medida para todos os atores, mas acima de tudo a CNE, como aquele órgão de supervisão a quem cabe garantir a legalidade, a validade, a regularidade do processo eleitoral, está a exercer o seu papel como deve ser até para se distanciar destes ilícitos.